Bom, hoje nós vamos falar do princípio do trabalho, como que a Bíblia trata esse princípio. Eu vou ler um capítulo do livro, muito completinho, o capítulo 10 do livro, que eu estou usando como base, né, para esse estudo. E eu quero começar dizendo o seguinte: olha, o trabalho, eu posso dizer que o trabalho é quando você entrega valor para alguma outra pessoa em troca de uma remuneração ou de um lucro. Então você pode trabalhar sendo empresário, você pode trabalhar sendo funcionário. A Bíblia ela não distingue a dignidade, não muda a dignidade se você é funcionário, se você é empresário. São questões de chamado, de decisão. Eu particularmente creio que Deus nos chamou para empreender. Ainda que sejamos funcionários, você pode ser um empreendedor corporativo, ou seja, tratar os negócios do seu patrão como se fossem seus. Então esse é um princípio que eu acredito bastante, né? Eu tenho praticado esse princípio. E hoje eu quero dar uma ênfase para quem é funcionário, para quem trabalha de funcionário. Eu vou pegar esse princípio, eu vou particionar ele em 2 ou em 3 partes, porque tem uma parte só que a Bíblia fala para quem é patrão e como deve tratar os funcionários, como deve agir nos seus negócios. Eu vou falar disso também à frente. Hoje eu vou focar na questão genérica do trabalho e para quem é funcionário, tá? Também vou falar para frente, vou ver se um dia a gente fala só sobre chamado e propósito, né? Você buscar alinhar as suas vocações, o seu trabalho com aquilo que você foi chamado e com aquilo que tem evidências de que você recebeu talentos para fazer. Isso vai trazer mais prosperidade para você. Mas hoje eu quero contextualizar vocês sobre o que a Bíblia diz sobre o trabalho. Eu vou ler aqui esse capítulo do livro, que é o princípio do trabalho, né? Sem ele, dificilmente se você é preguiçoso, o oposto de alguém trabalhador é alguém preguiçoso, né? Alguém que não gosta de trabalhar, não quer, não gosta. Então, se você é preguiçoso, a Bíblia promete a você que você vai passar dificuldades, você vai viver vidas de escassez, pobreza. E Paulo diz: olha, o preguiçoso não quer trabalhar, então também não come. Então a vida de privações está destinada para pessoas preguiçosas. Então, se você tem o seu caráter, você tem que orar, repreender em nome de Jesus, não procede de Deus, e deve buscar para que uma mudança, para que o Senhor ele mude o seu caráter, né? Muitos de nós tivemos pais que eram preguiçosos, e aí isso gerou no seu caráter uma disfunção no seu caráter. Você também não gosta de trabalhar. Mas talvez você só não tenha alegria no trabalho porque você está trabalhando da maneira errada ou no lugar errado, distinto da sua vocação. Então, lá na outra live para frente, você vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas hoje vamos lá, vamos ler aqui o capítulo para que você tenha revelação. Então, preste atenção aqui, vamos lá. Eu vou ler e vou comentando com você. Durante 50 anos de vida laboral, uma pessoa gasta em média cerca de 100 mil horas trabalhando. Meu Deus do céu! Em média, na sua vida, você vai trabalhar 100 mil horas. A maior parte da vida do adulto é envolvida no trabalho. É verdade. Pelo menos 1/3 do nosso dia é envolvido em trabalhar, não é verdade? Infelizmente, muitas pessoas apenas suportam o trabalho, ignorando o fato que 25% da sua vida, em alguns casos muito mais, né, do que 25%, 1/3 aí da vida, de sua vida são voltados a um serviço que você não gosta, desagradável, que te causa sofrimento. Por outro lado, algumas pessoas gostam de trabalhar tanto que negligenciam outras prioridades, como a vida com Deus e com a sua família. As pessoas em geral ficam em um dos extremos: ou trabalham o mínimo possível porque o serviço é tedioso e tendem a trabalhar o tempo todo, ou tendem a trabalhar o tempo todo porque se torna extremamente importante para elas, mais importante do que a sua vida relacional com Deus e com a sua família, né? Então, os dois polos estão errados, né? Tanto
pessoa que não gosta de trabalhar, quanto aquela que ama o trabalho, ama o trabalho mais do que o Senhor, né? Embora você ache que amar o trabalho é uma coisa natural, a Bíblia fala que você não pode amar o mundo e amar a Deus. Você tem que ou amar o mundo ou amar a Deus. Então, quando você ama Deus, ele deve ocupar um lugar de prioridade. Ou seja, o seu coração não deve ter o seu trabalho como primeira questão na sua vida, acima de Deus, porque o seu trabalho agora, a sua profissão é aqui para a terra. Depois que acabou, acabou, né? Na eternidade você vai exercer outro tipo de função. Então você não deve se apegar de tal maneira que você coloque isso em primeiro lugar na sua vida. Muitos colocam isso na sua vida e perdem a família, perdem tudo, né? Por conta da consagração ao trabalho, né? Tem algumas profissões que exigem muito, como profissão médica, por exemplo. Muitos médicos, eles destroem o lar, a família, para poder seguir a sua carreira médica. Isso não procede de Deus. Você vai ver aqui que o que Deus trata é um equilíbrio. Você vai trabalhar sim, você vai trabalhar com diligência, né, com esmero. Entretanto, você não vai colocar isso em primeiro lugar no seu coração. Isso vai ser uma atividade que você vai exercer na terra com propósito, com alegria, vai glorificar a Deus, mas não vai ser a sua vida trabalhar, entendeu? Ao passo que se tira isso de você, você se entristece, não tem alegria mais, porque sua alegria está nisso. Não, a sua alegria está em Deus. Ele que deve ser a sua fonte de alegria e a fonte da sua verdadeira riqueza. Amém? Então, o trabalho, ele é planejado para desenvolver o nosso caráter. Esse é o propósito do trabalho, quando Deus nos deu o trabalho, desenvolver o nosso caráter. Uma pessoa que ela já é adulta, tem 40, 50 anos, nunca precisou trabalhar, com certeza ela não vai ter o seu caráter trabalhado por Deus, desenvolvido da mesma maneira que alguém que trabalha desde cedo, porque o trabalho vai produzir em nós várias questões no nosso caráter que a Bíblia ensina, como submissão, como determinação, persistência, excelência. São princípios que permeiam a nossa vida como um todo e que a gente desenvolve no nosso trabalho, né? Então, eu vou falar de dois pontos sobre o que a Bíblia diz sobre o trabalho, né? Primeiro, uma perspectiva geral, e depois o que é a parte de Deus e qual que é a parte sua no trabalho, como que a Bíblia trata isso para que você tenha revelação. Primeira coisa que você tem que entender está no livro de Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. Tem um princípio de estudo da Bíblia, que é o princípio da primeira menção. Você quer estudar um assunto, você vai lá e acha a primeira menção disso na Bíblia, e você vai perceber em linhas gerais o propósito pelo qual aquela circunstância ela foi criada por Deus. Isso vale para todo o restante da nossa vida. Então, lá no livro de Gênesis 2,15, a Bíblia diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Então, o jardim do Éden, para quem não sabe, significa Éden significa delícias, lugar de delícias. Jardim do Éden significa lugar de deleite e de delícias. Então, Deus colocou ele no lugar de deleite e de delícias e com um propósito, colocou ele para cultivar e para guardar. Isso quer dizer o seguinte: quando Deus criou o homem, Deus já criou o trabalho também. Pense comigo, o jardim do Éden, Deus poderia colocar o homem lá e falar: não, você não precisa fazer nada, só vai lá e come, só pega e come as frutas e se alimenta e sobrevive. Mas Deus não fez assim. Uma coisa falta na nossa vida se a gente não desenvolve o trabalho, porque Deus nos criou também e já nos colocou isso dentro de nós. Nós temos um anseio por trabalhar, por produzir. Isso está dentro de todo homem. Se não está dentro de você, você deveria orar, porque Deus colocou isso já em Adão, né? E você vai ver depois que o homem catalogou os animais, deu nome para os animais, é um trabalho. E o propósito do trabalho ali no Éden não era ganhar dinheiro. Então, o primeiro propósito de Deus dar a função para o homem ali não era para ele ganhar dinheiro. Então, o trabalho não deveria ser na sua vida apenas uma forma de você ganhar dinheiro para sustentar a sua família. E isso
é uma visão mais rasa possível que você possa ter de trabalho. E aí isso causa enfado e cansaço, porque se você só trabalha por causa do salário, do dinheiro, provavelmente você não vai desfrutar de uma prosperidade à maneira de Deus, porque Deus quer que você tenha deleite no trabalho. O Jardim do Éden fala de você ter alegria. Então eu creio que Adão trabalhava e trabalhava com alegria, ele ia cultivar, ele ia guardar, havia alegria, porque Deus colocou esse anseio nele. O trabalho não veio para causar sofrimento, dano, né? Como eu li no início, em Provérbios 10, a bênção de Deus enriquece e não faz seguir de desgosto, né? Esse desgosto fala de alguém que tem uma relação com o trabalho muito apenas uma relação de troca de tempo por dinheiro. O trabalho para Deus é muito mais que isso. O trabalho para Deus tem a ver com a sua satisfação, com o desenvolvimento do seu caráter, do seu propósito. Deus quer que você cresça, que você avance. Deus deseja que você se destaque no seu trabalho. Então você precisa almejar, né, ter progresso e prosperidade no ambiente profissional, sim, porque isso, você vê aqui, está ligado desde o início. E também você precisa ser feliz, sim, trabalhando. Você precisa ter deleite, alegria e não ter desgosto. Isso é um sinal de que você está trabalhando da maneira certa, no lugar certo, tá? Então, continuando aqui, o outro versículo está lá no livro de Gênesis 3, 17 e 19. E depois que Adão pecou, e aí comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a Bíblia fala que houve consequências. E uma dessas consequências veio aqui, olha aqui. Maldita é a terra por sua causa. Em fadiga obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. Então, fadiga aqui, ela surge no trabalho só depois que o homem anda na justiça própria, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal fala de você andar pela sua própria força. Então, o homem que anda sem Deus no trabalho, ele vai ter esse tipo de trabalho aqui, ó. Ele vai obter o sustento da vida dele com muita fadiga, dor e sofrimento. Esse dor e sofrimento, fadiga aqui, essa maldição, ela vem depois de uma posição perdida por Adão, que foi restituída com Jesus. Quando você anda no trabalho entendendo que Deus é sua fonte, Deus é o seu Senhor, que você está servindo não aquele chefe que está ali, mas você está servindo a Deus no trabalho, e Deus quer te esticar no seu caráter, quer te moldar no seu caráter em todas as áreas, quer te promover naquele lugar. Você vai com alegria, você vai crescer, avançar, prosperar e vai ser feliz. Se você não acredita que Deus não tem nada a ver com o seu trabalho, é uma coisa que sua, e você tem que resolver a sua vida, e Deus não participa disso, então você está andando pela sua própria força. E aí, uma pessoa que anda pela sua própria força, ela vai ter esse tipo de trabalho aqui, ó. Vai ter um trabalho cheio de fadiga, de dor, e para obter o sustento, só para isso que é o seu trabalho. Mas, como eu já disse, o propósito de Deus não é você obter apenas o sustento trabalhando, é para que você se torne uma pessoa muito próspera, trabalhando e feliz. O trabalho está relacionado à felicidade, amém? Então, ela produzirá também cargos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás do seu pão. Aí está frito. Você quer trabalhar de forma independente de Deus, você quer ser alguém que, ao invés de ser mordomo, é você que tem que dar conta da sua vida financeira, Deus não toca. Você é independente de Deus na questão financeira, né? Se você não está entendendo o que eu estou falando, vai lá e assiste a segunda aula que a gente falou sobre mordomia e sobre fidelidade, senão você não vai entender. Mas o estilo de prosperidade de Deus aqui, ó, quando você sai dessa revelação de mordomo, de que você está ali e você é um soldado de Deus, você é um servo de Deus, é isso que você vai ter, uma vida assim, com suor, com fadiga, com sofrimento, e pode ser que você esteja assim, mas o Senhor vai mudar isso na sua vida hoje, em nome de Jesus, tá bom? Outro versículo, 2 Tessalonicenses 3, 10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Quem falou isso? Paulo. 2 Tessalonicenses, anota aí, 2 Tessalonicenses 3,10. Deixa eu te explicar. O trabalho, ele é importante na nossa vida. Ele é importante. Tão importante, você vai ver, eu não esgoto aqui esses versículos que eu trouxe. Também tem vários outros, você pode fazer um estudo aprofundado depois. Mas a Bíblia fala que
depois que Jesus ressuscitou, as pessoas viram, os anjos recolheram Jesus aos céus, ele ascendeu aos céus, e os anjos falaram no livro de Atos: olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar, por que vocês estão olhando? Então, as pessoas ali estavam esperando a volta de Jesus o mais rápido possível, e ele falou: não sei a hora, nem o dia nem a hora. Aí sabe o que aconteceu? Alguns irmãos, porque eles sabiam que Jesus ia voltar, e alguns até viram Jesus falando isso, né? A Bíblia fala de mais de 520 testemunhas, né? Viram Jesus ressurreto. Então, o que eles falaram? Não vamos trabalhar mais, Jesus já vai voltar mesmo, para que nós vamos trabalhar? E aí todo mundo depositou os bens, e eles tinham tudo em comum. Era uma espécie de tentativa do socialismo ali que foi fracassada, né? Porque todo mundo depositou seus bens e falou: Jesus vai voltar mesmo, vamos viver uma vida comum, de unidade. E aí o que aconteceu? Alguns continuaram a trabalhar. Por quê? Porque eles não trabalhavam com base na necessidade. Eles não trabalhavam porque eles precisavam de dinheiro. Eles trabalhavam porque o trabalho é um propósito de Deus para o homem, dignifica o homem. Mas alguns falam que aqueles que trabalhavam só por necessidade, esses pararam de trabalhar. Interessante. E aí eles viraram peso para outras pessoas, porque os outros trabalhavam, traziam dinheiro, e eles tinham força para trabalhar, tinham energia para trabalhar, mas não trabalhavam mais e ficavam pedindo. E eles comiam às custas dos irmãos que trabalhavam. Você pensou? É muito falta de caráter, não é? Então tem irmãos que vivem assim até hoje. Ele vive de esmola de outros irmãos, de pedindo. Então ele não quer trabalhar, ele quer que os irmãos sustentem eles, que os irmãos vivem sustentando ele. Então a Bíblia não está falando aqui de você passar um momento que você ficou desempregado, você quer trabalhar e não tem oportunidade de emprego. Não. Quando isso acontece, nós devemos ajudar uns aos outros, né? E devemos não deixar nenhum irmão padecer. Agora, quando uma pessoa ela não gosta de trabalhar, não quer trabalhar, e por isso que ela fica pedindo, então você não deve dar alimento para ela tem que aprender a trabalhar. Um teste que eu faço, já fiz com muito pedinte, quando chega algum camarada pedindo coisa aqui, eu moro em bairro aberto, né, pedindo coisa em casa, eu falo: opa, ele falou: não, uma comida, eu estou precisando e tal. Eu falo: tranquilo, eu tenho um terreno ali, você tem como, eu já tenho ferramentas aqui em casa, você tem como carpir lá, eu vou te dar R$150 para você carpir, não, só para você roçar o terreno. E aí a pessoa fala: então tá bom, e já despiste, já sai fora. Por quê? Porque ela não quer trabalhar de fato, ela quer ficar sugando a vida de quem trabalha. Então isso é uma deturpação do caráter dessa pessoa. Então nesse caso, Paulo disse aqui, olha, para os irmãos, se alguém não quer trabalhar, não é que não pode trabalhar porque está com problema de saúde, não está desempregado, não. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, sinto muito, esse irmão ele tem que aprender a buscar sustento para sua casa, amém? Então, isso é muito sério na palavra, não é verdade? Também em outra passagem, no livro de Êxodo 34, 21, é tão importante a questão do trabalho que Deus dá uma direção aqui para você ter um equilíbrio. Êxodo 34, 21 diz assim: 6 dias trabalharás, mas o 7º dia descansarás. Então, quando Deus instituiu isso aqui para o povo trabalhava muito, e ele disse: olha, vocês vão trabalhar sim muito, mas Deus colocou o princípio do descanso. Então você não pode trabalhar de tal maneira que você trabalhe de sol a sol, né? De segunda a segunda. Você deve ter um tempo, pelo menos um dia, é um princípio que Deus estabeleceu no Velho Testamento, mas eu acredito que valha esse princípio até hoje, que se você não tem tempo de descanso, você não revigora a sua energia da sua alma e do seu físico para você continuar a trabalhar. Deus estabeleceu isso, tanto o descanso noturno, à noite, quanto o descanso, né, de pelo menos um dia da semana, para você, né, não trabalhar naquele dia. Então, você não deve também ir para o outro lado, de ser exagerado e só trabalhar na sua vida, mais nada, não é verdade? O propósito básico do trabalho, então, é desenvolver o seu caráter. O trabalho não é somente uma tarefa designada para ganhar dinheiro, ele é também designado para produzir um caráter temente a Deus na vida do
trabalhador. Um homem que nunca trabalhou nunca alcançará realmente o seu potencial em Deus. Isso é uma grande verdade. Sobre questões de profissões. Pastor, qual profissão que Deus valoriza mais? Tem isso? Não existe isso. A Bíblia fala de que nós temos múltiplos talentos, vocações, e Deus dá talento para pessoas distintas. Então, a Escritura não coloca nenhuma profissão honesta acima de outra. Claro que as questões desonestas, você vai lá assistir a live de ontem, né? Trabalhos desonestos não, mas todo trabalho honesto é tratado por Deus de maneira igual. Então, o médico não é mais importante do que o enfermeiro para Deus, você sabia? O mundo, ele colocou categorias, né? Uma pessoa que é pastor é mais importante do que o líder da célula. Não existe isso para Deus. O pastor tem a mesma importância do que um líder de célula. Só muda a função que ele está exercendo, a posição que ele está ali na organização da igreja, mas eclesiástica, mas o pastor tem a mesma importância do que um líder da célula para Deus. Não há distinção de importância, de dignidade do trabalho. Ambos vão receber recompensa, e pode ser que um líder de célula, inclusive, eu não vou falar profundamente disso hoje, mas um líder de célula pode sim receber galardão maiores do que um pastor, porque aquele que é muito é dado, muito será cobrado. É na proporção daquilo que Deus confia nas suas mãos, entende? Então, não importa a profissão que você escolha. Se você vai ver na Bíblia, Lucas era médico, Davi foi pastor de ovelhas, depois rei, Lídia era vendedora de tecidos, Daniel trabalhou para o governo, Paulo fazia tendas, Amós colhia figos. Então você vai ver vários tipos de profissões na Bíblia, todas tratadas da mesma maneira, tá bom? Então, na economia de Deus, a dignidade de um mecânico de automóveis é a mesma do que um presidente da General Motors, não tem diferença nenhuma para o Senhor. Então, isso acaba com um preconceito que você possa ter quanto ao trabalho. Tem irmãos que é assim, ele fica desempregado, ele não aceita qualquer coisa não, ele acha que é muita desonra, vergonha ele fazer um trabalho braçal, por exemplo. Irmãos, eu vou falar para você, se você tem vergonha de capinar um quintal, né? Ninguém mais capina um quintal, agora roçadeira eletrônica, né? Mas se você tem vergonha de fazer qualquer tipo de trabalho, você tem um problema no seu caráter. Você não deve ter vergonha de trabalho algum e nem deve, porque se você teria vergonha de vender suquinho na frente por exemplo, a minha filha vendeu suquinho na frente do batismo lá, e tem pessoas que se escandalizou, vieram falar comigo, falaram assim, como que você faz isso com sua filha? Você não precisa disso, você põe sua filha para vender suquinho na frente. Me criticou, mas eles mal sabiam eles que não partiu de mim, partiu dela. E ela está construindo o caráter, ela não tem vergonha de vender suquinho, e nem de se um dia for ela que está cantando lá, não faz diferença nenhuma. Das ambas maneiras você está servindo a Deus, trabalhando, e você é digno no trabalho que você está exercendo. Então, esse tipo de deturpação, de achar que alguns trabalhos você não vai fazer porque te dá vergonha, você prefere passar fome do que trabalhar, aceitar um trabalho mais modesto às vezes, isso é um problema no seu caráter. Você não deve pensar dessa maneira. Tudo que Deus der na sua mão para fazer vai dignificar, e Deus vai te honrar em tudo que Ele, em qualquer posição que Ele começar. E Deus adora fazer coisas sobrenaturais, colocar você em posições de desonra para os homens e levantar você lá como alguém de grande relevância dentro daquele contexto, alguém que era improvável. Deus adora fazer isso. Então, fique muito atento a esse tipo de coisa no seu coração, amém? A Bíblia fala de algumas partes que é a parte de Deus com relação ao trabalho, e fala de uma parte que é a parte nossa. O que Deus é a parte de Deus, o que é a parte nossa? Vamos ler aqui a parte de Deus. Primeiro ponto, Deus que te dá habilidade e dons, talentos para você trabalhar. No livro de Êxodo 36, 1, 2, mostra essa verdade. Olha aqui. E todo homem hábil a quem o Senhor dará habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra. Êxodo 36, 1. Então, quando o povo foi para o deserto, Deus falou, vocês vão construir o tabernáculo. E Moisés falou, como que eu vou construir esse tabernáculo, Senhor? Deus deu até as medidas do tabernáculo, tudo foi, o projeto foi Deus que fez e deu para Moisés.
Como que eu vou fazer? Ele falou, ó, tem múltiplos talentos aí para quem não sabe, os teólogos falam que eram mais de 2 milhões de pessoas ali no deserto, né? Então, tem várias pessoas com talentos diferentes aí nesses 2 milhões de pessoas, e eu que dei talento para cada um deles para edificar a minha casa. Então, deixa eu te falar, Deus te deu os talentos distintos para edificar a casa dele. As suas vocações, seus talentos e o seu trabalho está relacionado a edificar a casa de Deus. Fala da igreja de Deus hoje, a casa somos nós, fala do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo está relacionada com os talentos que Deus deu para os membros do corpo. Então, os talentos que Deus te deu é para você trabalhar e também para você usar isso para a edificação da igreja, do reino de Deus. Então, se você é um bom fotógrafo, você deveria ser fotógrafo no encontro, no culto também. Se você é bom em finanças, como eu sou tesoureiro e conselho da tesouraria da igreja. Não sei se os irmãos sabem. Então, nitidamente, essa minha habilidade, eu estou servindo ao Senhor. Eu sou bom para ensinar, então estou aqui pregando a palavra. Então, eu uso isso também para dar aula no governo, para empreender como eu faço. Mas eu sei que Deus me deu tudo isso para edificar o corpo e a igreja, e à medida que eu faço isso, mais Ele me prospera lá fora. Então isso é uma coisa que você tem que ter na sua cabeça, porque muitos irmãos falam, não, eu não sei pregar, eu nunca vou ser líder. Então ele só vai no culto e vai na célula e só recebe. Não é assim que você deveria viver. A Bíblia fala que essas vocações que Deus te deu têm um propósito. Então, você não sabe ensinar, mas você sabe cozinhar. Então chega no seu pastor e fala, pastor, vai ter encontro aí, feijoada, eu quero cozinhar, me põe para cozinhar. Às vezes você é bom para administrar, às vezes você é bom para decorar. Você fala, pastor, eu vou decorar aí tudo. O culto, deixa eu fazer a decoração da ceia. Então você tem que colocar as suas habilidades para o reino, porque à medida que você fará isso, você vai prosperar. Amém? E Deus que te deu isso aí para um propósito. A outra coisa é o seguinte, pastor, é importante alinhar a minha vocação com o meu trabalho? É muito importante. Eu falo muito com as minhas filhas. Eu já percebi que a Sara tem uma vocação mais para lidar com outras pessoas, ela provavelmente para psicologia, ela também gosta muito de criar, então para arquitetura. Então eu estou já mostrando para ela porque quando você alinha seu trabalho com a vocação que Deus te deu, veja, talentos e vocações é algo que já vem conosco, certo? Mas você desenvolve, né? Você vai desenvolver e multiplicar isso que Deus já colocou em você. Então, se ela vai trabalhar numa área que ela não tem vocação, ela vai sofrer, porque é uma coisa que ela vai ser difícil para ela. Então, é importante você procurar entender as suas vocações. Tem muita gente que não sabe qual que é a sua vocação e procurar um trabalho que esteja alinhado com essa vocação que você tem. O outro ponto, Deus é que te dá sucesso. Quem te dá sucesso não é o seu trabalho, a sua justiça própria, a sua dedicação. Quem te dá sucesso é Deus. Eu já vi gente trabalhar muito dedicado e nunca progredir. Trabalha em vão. Por quê? Porque a Bíblia fala em João 3,27, você vai ler comigo João 3,27. Abre a sua Bíblia. Diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O elemento chave para você ser promovido, prosperar, além de você fazer tudo que é a sua parte que eu vou falar agora, é você entender que Deus que é a sua fonte, Ele que te promove, Ele que te abençoa. Mas você, por outro lado, tem a sua parte agora que eu vou falar, que é você, por outro lado, entender que quando você desonra o seu chefe, ou você rouba o seu chefe, ou você não entrega tudo que você pode entregar para o seu chefe, faz corpo mole, você não está fazendo isso para ele, você está fazendo isso para o Senhor, você está desonrando o Senhor, e a Bíblia trata dessa maneira. Então, qual que é a nossa parte? Vamos lá, esse versículo, eu gosto demais desse versículo, é um versículo muito importante para a sua vida profissional. Esse aqui você tem que decorar ele, que é Colossenses 3:23. Abre a sua Bíblia, Colossenses 3:23. Diz assim, tudo quanto fizerdes,
Se você ler lá o contexto do versículo, você vai ver que Paulo estava falando de trabalho, estava falando sobre trabalho, pessoas que eram escravas naquele tempo ou que eram funcionárias. Então ele diz, olha, tudo que vocês fizerem, vocês são funcionários, tudo que vocês fizerem, vocês façam de todo o vosso coração. Você não trabalha com sua mente, apenas com seu braço, você tem que trabalhar com o coração. Isso você vê claramente um funcionário que ele trabalha com garra, com coração, ele trabalha com entusiasmo, ele não trabalha apenas para ganhar o salário, você entende? Ele trabalha com o coração. Então, se você não põe o coração em fazer com excelência aquilo que você faz, você está fora desse princípio aqui, ó. Então, Deus espera que você faça tudo de coração. Mas por que você tem que fazer tudo de coração? O restante do versículo ele diz, porque você está fazendo para o Senhor e não para os homens. Por que você faz com excelência, com coração, o melhor, e você fala, não, isso aqui tem que ser, não pode ser um serviço porco, desculpa a palavra, não pode ser um serviço mal feito, tem que ser um serviço excelente. Por quê? Porque Deus não merece nada porco, Deus merece ser honrado. Então, quando você vai fazer as coisas para Deus, você não vai fazer o melhor para honrar o seu Deus e para que as pessoas vejam que você serve a um Deus excelente. Então, essa é a maneira que Deus espera que você trabalhe. Esperando, não porque você está sendo observado, né? Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho, uma época que quando o chefe chegava, ela pegava a vassoura e começava a varrer até o teto, sabe? Varria, não parava. Quando o chefe saía, ela ficava só enrolando, não trabalhava, ou seja, ela só servia para aparecer para o chefe e quando o chefe aparecia. Então, por quê? Porque na cabeça dela, quem vai me promover, quem é o responsável por me aumentar meu salário aqui é o chefe, então eu vou fazer tudo para ele, mas eu só faço quando ele está vendo. Então isso está errado. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que serve a Deus em secreto, ora a Deus em secreto, também em secreto Deus vai recompensá-lo. Deus vai te dar recompensas e vai promover você. Deus vai colocar algo no coração do seu chefe. Que interessante, eu vi um testemunho essa semana, acho que é o Cesi estava falando para mim do Edilson, né, que deve estar aí na live, e estão mandando todo mundo embora na empresa dele, e aí ele tomou uma atitude, no meio da pandemia, ele não ficou parado, ele foi visitar clientes e ele fechou negócios, todo mundo foi pescar, ficou sem trabalhar, e ele não, ele continuou fazendo alguma coisa. Então veja, quem que faz isso? Homens de Deus. E aí agora precisou mandar embora, chamaram ele e falaram, não foi, Edilson? Olha, o seu nome já estava certo aqui que a gente ia mandar você embora, mas por conta dessa atitude que você teve, nós decidimos não te mandar embora, então você não vai perder o emprego. Veja, então quando você tem uma atitude de fazer com o coração para Deus e fazer com excelência, é inevitável, Deus vai mover o coração dos seus superiores. Você viu lá na história de José, como Deus moveu o coração de Potifar para confiar em José e depois moveu o coração de Faraó para confiar a sua nação ao estrangeiro. Veja, isso é muito sério, nunca tinha acontecido. O governador do Egito não ser um egípcio foi um grande paradigma. Mas quem que fez isso? Deus colocou isso no coração de Faraó. Então Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Às vezes tem pessoas que estão na sua frente para ser promovido, mas Deus vai mudar o coração do seu chefe e vai dar o coração dele para você. Então a graça de Deus, ela não afeta apenas Deus abençoando você, ela afeta as pessoas abençoarem você também. Jesus crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Uma vez que a graça de Deus está sobre você, a graça dos homens também estará sobre você. Então, se você entende isso, você vai começar a progredir e fazer tudo com esmero, com excelência. Mesmo quando não tem ninguém olhando, você vai fazer o melhor, sempre com excelência. E vai falar, tá aqui Deus, eu apresento esse trabalho para o Senhor. Eu fiz isso para o Senhor. E honra ao Senhor no seu trabalho. O outro princípio é do trabalho árduo e diligente. Então, o que é um trabalho árduo? Trabalho árduo e diligente fala de um trabalho que, o contrário de um trabalho árduo, é um trabalho com mão remissa. Né? Tem uma piada que encaixa bem nisso aí. Diz uma piada que o rapaz estava na construção e o chefe dele chamou ele e falou assim, olha, pode pegar essas coisas, você está sendo demitido agora. E aí ele falou assim, mas isso é injusto,
eu tô trabalhando o dia inteiro aqui e o senhor não está ouvindo, não, meu carrinho fica passando aí, o senhor escuta o dia inteiro, não para um minuto para trabalhar. E aí o chefe dele fala assim, eu fico ouvindo mesmo seu carrinho, por isso que eu tô te mandando embora, porque seu carrinho fica o dia inteiro assim, nheque, 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 mas o dos outros fica assim, nheque, 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 nheque. Ou seja, ele fica enrolando para trabalhar, né? Não dá o seu melhor, ele faz corpo mole, ele não entrega mais. Quantas vezes, né, irmãos, a gente vai trabalhar, entregar mais, os colegas de trabalho falam, você tá louco? Você quer complicar a gente? Você está querendo aparecer para o chefe aí, fazendo o trabalho certo, e ele vai perceber que todo mundo enrola, você vai complicar todo mundo aqui. Pois é, aí você tem que decidir, você vai honrar os seus colegas de trabalho ou você vai honrar a Deus? Então, você não pode receber bênção das pessoas que você desonra. Se você desonra o seu chefe e você fica falando mal do seu chefe, provavelmente você não vai receber bênção através dele, porque é um princípio bíblico. Não recebemos bênçãos através de pessoas que nós desonramos. Não é possível, isso é um obstáculo, está na Bíblia. Se você quer receber bênção através desse homem que é seu chefe, você tem que honrar ele, apesar dele ser às vezes difícil. Você tem que honrar sendo submisso, você tem que honrar, né, não sendo conivente com pessoas falando mal por trás dele. Pelo contrário, alguém que chega lá e fala, chefe, essa situação, você tem que mudar isso aqui está causando prejuízo para a sua empresa aqui. E tratar as coisas do seu chefe não como fossem há uma mentalidade diabólica que foi colocada na nossa nação, irmãos, e acredito, é no Brasil que tem isso aqui, e por isso que essa visão esquerdista ao extremo, ela é danosa, porque ela confronta com alguns princípios da palavra, e muitas pessoas, colegas cristãos, irmãos de fé, eles ficam só reclamando do chefe e dizendo, ele tem muito dinheiro, nós temos que usufruir mesmo disso aqui, Aí eles querem usurpar, porque o patrão é um malfeitor. Veja, o patrão que está dando emprego, ele que está correndo todo o risco ali, ele é um malfeitor na visão desses funcionários. E ele vive de emprego em emprego, né, acreditando que o chefe é o enviado das trevas, nunca vai prosperar, não vai. Diante de Deus, irmãos, muda isso na sua mente. Se você acha sempre que seu chefe é o vilão, todo lugar que você vai, você reparou que você pensa dessa maneira? Todo lugar que você vai, você condena o chefe, todo chefe tem problema, e tem mesmo, você também tem. Não é fácil ter você como funcionário, acredita em mim, tem que ter desculpa a palavra, mas tem que ter um saco muito grande para aguentar você. Você pode ter certeza, você não é essa bênção de Jesus que você acha, não. Você tem problemas também, assim como ele tem. Agora, Deus te pôs lá para você ser canal de bênção na vida dele, na vida de todo mundo, e não para você ficar reclamando, depreciando o seu chefe, falando mal do seu trabalho, entende? Então, essa situação aqui na Bíblia é tratada. Vamos ler aqui no livro de Eclesiastes 9:10. Diz assim, olha, e tudo o quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, nem menos nem mais, né? Veio para você fazer, naquilo que você pode, dê o seu melhor. Você deu o seu melhor? Então fique em paz. Você só não fica em paz se você não deu, foi preguiçoso, ficou procrastinando, mas se você deu o seu melhor, mesmo que não seja suficiente o resultado para aquilo que se espera de você, se você deu o seu melhor, Deus vai te honrar. Pode ficar em paz, mesmo que o seu chefe fale assim, não, você deu muito pouco, não entregou, mas eu fiz o meu melhor. Então a cada dia Deus vai te honrar, se você entregar o seu melhor, nem mais nem menos, amém? Provérbios 12:27 diz, o bem precioso do homem é ser ele diligente. Então já falei aqui, ser diligente fala de você fazer com esmero, com amor, com excelência. Então a Bíblia fala, você tem que procurar fazer tudo com diligência, amém? Ele diz aqui também no livro de Provérbios 18:9, quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Ou seja, se você é diligente no trabalho lá com seu chefe, você também não vai ser diligente na sua casa. Provavelmente, da mesma forma que você é relaxado no trabalho, você é relaxado com as coisas que Deus confiou nas suas mãos. Então, é um caráter que precisa mudar em você. O
caráter de ser esmeroso, de ser diligente, de ser cuidadoso com as coisas que Deus confia nas suas mãos. Porque a Bíblia fala, se você não é cuidadoso com as coisas do seu chefe, que você vê, como que você vai ser cuidadoso com as coisas do seu Senhor Deus que você não está vendo? Não tem como, entende? Uma coisa mostra o quanto você administra a outra. Lá em Provérbios 10:4, Provérbios 10:4 diz que aquele que trabalha com a mão remissa, ele vai empobrecer, mas aquele que é diligente, ele vai enriquecer. Está escrito lá em Provérbios 10:4. Então, a mão diligente fala de uma mão esmerosa, amém? Esse modelo de trabalho que Deus espera. Não é só trabalhar, não é só ir lá para ficar lá e bater o ponto e perder um dia de serviço lá e ficar olhando WhatsApp, Facebook, Instagram, no meio do trabalho. Não é isso que vai te prosperar. E isso pode até te dar um sustento por um tempo, mas daqui a pouco você vai ser mandado embora e você não vai prosperar. Você quer prosperar? Vai para lá para ser luz. Você vai ser luz lá, você vai ser um exemplo e você vai ser cabeça naquela organização. Logo você vai ser o chefe de todo mundo lá, porque você se posicionou em Deus para ser bênção na vida do seu chefe. Você pode falar para o seu chefe no dia que você é contratado, olha, Deus é comigo e eu vou servir o Senhor como eu sirvo ao meu Deus. E o Senhor não vai se arrepender e eu quero ser um canal de bênção na sua vida. Quando eu sair da sua empresa, eu quero que você fale, nossa, que bênção que o Washington foi quando ele esteve aqui, me abençoou demais. É esse testemunho. E não testemunho quando você sai da empresa, graças a Deus, Deus me livrou desse camarada e dessa mulher, já vai tarde, vai embora, graças a Deus. Não é esse tipo de testemunho que você deve dar no seu trabalho, amém? No livro de Êxodo, aí, por fim, eu quero só encerrar falando para você sobre o equilíbrio. A Bíblia não fala de você trabalhar exaustivamente e ser um workaholic. O que é um workaholic? É alguém que só trabalha, a vida dele é trabalhar, ele está em casa, ele está trabalhando, ele está dormindo, ele está trabalhando, ele está trabalhando o tempo todo. Por quê? Porque o valor do trabalho excedeu as outras coisas, ou seja, o trabalho é mais importante que a família, é mais importante que tudo. E aí você vai perder muitas coisas na sua vida se você é assim. Você vai perder família, você vai perder os seus filhos, você vai perder muitas questões relacionadas com Deus, seu tempo. Você vai perder galardão, porque você não vai ter tempo para servir a Deus. Um homem que trabalha tanto, que não tem tempo para liderar uma célula, para fazer nada para Deus, ele está fora do propósito, eu posso te afirmar isso. Irmãos, eu sou muito ocupado, eu tenho negócios, eu sou funcionário, eu pastoreio, eu faço tanta coisa, eu sou pai, e eu tenho convicção, meu tempo eu priorizei para o Senhor, eu tirei esse tempo, eu acorde mais cedo para fazer isso para Deus, não estou fazendo por você, desculpa se eu estou te decepcionando, mas eu estou fazendo isso para Deus, porque Ele me comissionou a fazer isso. Aí um irmão chega para mim, ou uma irmã fala assim, não posso porque eu trabalho muito, ou eu viajo muito. Tudo bem, é uma opção sua, mas eu deixo falar, você trabalha tanto que você não tem tempo para fazer nada para Deus, provavelmente você não vai prosperar à maneira dele. Você pode até prosperar na força do seu braço, e essa força do seu braço vai te dar uma prosperidade que traz desgosto, que traz dores, que traz estresse, que traz um monte de problemas junto. Mas a maneira de Deus te prosperar no trabalho é uma maneira que ele tá no versículo que eu comecei falando hoje. A bênção do Senhor é que te enriquece e com ela não traz desgosto e dor alguma. Então, o que eu percebo na minha vida laboral? Quando eu entrei na videira, comecei a caminhar na videira, eu era esse workaholic, eu trabalhava de manhã, tarde à noite, eu dava aula à noite na Unic, na UFMT, final de semana eu dava aula em pós-graduações, durante o dia eu trabalhava o dia inteiro no governo, trabalhava demais. Por quê? Porque eu acreditava que era do tanto trabalhar muito que ia fazer me prosperar. Trabalhar. E eu tinha um amor gigantesco pelo trabalho. Então, para mim renunciar, parar de dar aula na universidade, quando Deus me pediu, que dificuldade que foi, porque eu amava fazer aquilo. Mas um dia, Deus me pediu isso. Por quê? Porque nada pode ocupar um lugar no seu coração superior ao Senhor. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. E um dia eu ofertei, eu fui lá, pedi demissão no Unic, encerrei também, saí da UFMT, parei de dar aula e ofertei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu vou trabalhar menos para ganhar dinheiro e vou trabalhar mais
para o Senhor, né? E o Senhor vai me prosperar. E assim aconteceu, irmãos. Jamais eu pensei que hoje eu trabalho menos horas por dia do que eu trabalhava quando eu cheguei na videira, e o meu dízimo hoje é maior do que a minha renda inteira. A minha renda inteira, quando eu trabalhava tanto assim, somada 100% da minha renda, é menor do que 10% hoje da minha renda, do meu dízimo. Você veja quanto Deus me prosperou. E hoje eu não trabalho tanto daquela maneira, eu trabalho naquilo que terminou aquele tempo que eu designei para trabalhar, ali 8 horas por dia é meu tempo de trabalho. Terminei isso aí, o que deu para resolver, resolveu. O que não resolveu, basta cada dia ser mal, passa para amanhã e Deus vai me ajudar. Eu vou dormir em paz, não fico dormindo ansioso porque tem problema que não deu tempo de resolver e amanhã eu resolvo. Amém? E Deus vai me prosperando. Então, essa é a maneira de Deus te prosperar. Quero encerrar, então, dizendo para você, se você trabalha muito, você precisa aprender a descansar no meio do trabalho. Descansar do trabalho, pelo menos um dia por semana, e andar em descanso dentro do trabalho, fazer tudo para Deus. E se você está triste no seu trabalho, provavelmente você tem que observar esse sentimento de tristeza e orar e saber se é um caráter deturpado, que você é uma pessoa preguiçosa, então você tem que pedir para Deus mudar, ou se você está trabalhando totalmente fora da sua vocação, isso pode estar acontecendo também, então você vai pedir para Deus alinhar a sua vocação com o seu trabalho. Então você vai orar e vai identificar, e Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém?